Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um Conversa Desfiada. Vamos chamar a Romilda aqui para conversar com a gente um pouquinho. Nosso tema de hoje é uma nova cara para o ensino de design de moda. Oi, Ana. Oi, Rose, tudo bem? Tudo, boa Eu também quero tarde. aproveitar este momento para Ah, falar que eu não estou bebendo vinho às 4 da tarde, porque a semana passada a Kika ficou falando que eu estava tomando vinho no meio da live das 4 da tarde. Tudo bem que é sexta-feira, né? Mas não. Estou tomando sim. kombucha de produção Aí, própria. Que isso? arrasando, saudável e gostoso e não vai ficar bêbado. Exatamente. Agora fala aí um pouquinho da nossa convidada, Gomes, que eu vou colocar Sim, um então, da comentário fixo mesma. aqui. Tá, vai arrumando aí. Como a gente fez na semana passada, eu e a Ana, a gente tá aqui, né? E a gente tá trazendo sempre pessoas com assuntos relevantes, com coisas que a gente acha que são interessantes, baseados no que a gente acha interessante e baseado no que as pessoas estão sugerindo pra gente, né? Ah, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. E aí hoje a gente vai trazer a Daniela Nunes, que ela vai falar sobre uma nova cara para o ensino do design de moda. Ela é professora no Senac, coordenadora do curso de moda, e ela vai se apresentar. E assim, por que que a gente acha super interessante trazer esse tema e trazer a Dani? O ano passado, eu e a Ana, a gente foi no colóquio de moda e eu conheci a Dani, inclusive lá. A Ana já trabalhou com ela no Senac. E a gente acha que é importante a gente não ficar só aqui em Brasília, falando só dos temas com as pessoas aqui de Brasília, apesar daqui ter muita gente legal e a gente ainda vai trazer muita gente aqui toda sexta-feira, vai ser um convidado ou convidada com um tema legal. Mas a gente acha que o trabalho da Dani é muito interessante. A gente, como professoras, a gente tem essa preocupação, né, de estar sempre se atualizando, sabendo o que está acontecendo. Então, esse intercâmbio de ideias é muito legal. A Ana, ela é muito amiga mais amiga da Dani. Eu conheci a Dani no ano passado. Então, assim, elas já trocam figurinhas há muito tempo. E isso é como a nossa ideia com Conversa Desfiada é estar trocando informações, estar trocando ideias. Não vai ficar sempre eu e a Ana aqui. Mas hoje, de novo, a Ana vai ficar recepcionando, conversando, e eu vou ficar aqui nos bastidores, colocando perguntas, ajudando as pessoas que às vezes querem fazer pergunta, e quando a gente está empolgado falando, tem hora que não dá para cortar no fio, no meio do Do assunto. pensamento para responder. Então eu fico aqui e vou ajudando também a colocar essas perguntas. Vocês podem ir mandando perguntas como sempre, né? O que vocês acham que é interessante. E aí eu vou fazendo essa ponte aqui também. Eu Lembrando já... que é interessante colocar as perguntas na caixinha, né, Holmes? Porque no comentário é muito Sim, difícil da gente acompanhar. sim, no comentário fica uma confusão, porque todo mundo entra, se cumprimenta, a gente se fala, manda beijo, tarará. E a caixinha, do lado, aqui a gente tem esse desenho do comentário, do lado tem dois quadradinhos. É ali que a gente clica para fazer um comentário Uma que aparece. interrogaçãozinha, né? Isso, são dois quadradinhos com uma interrogação. Então ali ele é um comentário que vai direto para a Ana que está comandando a live e aí ela já fica com eles ali separadinho e sabe a hora que ela consegue interromper a Dani e fala. Então, sejam bem-vindos. E aí eu vou de novo cair fora para dar lugar para nossa convidada especial. Beijo, Holmes. Volta no finalzinho Beijo. para a gente concluir. Beleza. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Então, vou chamar aqui a Dani para começar a conversa com a gente. Deixa eu só encontrá-la aqui. Prontinho. Guardando a Dani conectar. E aí é importante que vocês participem, né? Porque a nossa live é feita com a participação de vocês. E a ideia é não ficar muito, né, só centrado no nosso convidado. A ideia é compartilhar, trocar ideias e que cada um de vocês possam trazer algum assunto interessante também. Oi, Dani, bem-vinda. Bom Oi, demais falar com tudo bem? você. Tudo ótimo, e Ai, contigo. obrigada pelo convite, Ana. Imagina, a gente estava contando com essa participação. Ai, obrigada, Conta pra Romilda. gente.
Pena que a Romilda não fica, né? Mas tá bom, beijo, Pois é. Romilda. A gente estava tentando fazer com 3 pessoas, mas aqui no Instagram ainda não é possível. Passei semanas e semanas estudando essa possibilidade, mas está muito difícil conseguir. Eu consigo se a gente fizer Vocês só vão no ter que ficar YouTube, né? juntas. Oi? É, Vocês mas vão ter que agora ficar ainda a gente juntas. não pode, né? Como a gente não mora junto, é muito difícil a gente ficar um na casa do outro num momento tão complexo como esse, né? Então a gente vai É. esperar mais um pouquinho. Então, Dani, conta pra gente um pouquinho quem é você, para que as pessoas possam te Eu, conhecer mais do que como eu já conheço, né? Para mim tá tranquilo. então, eu me formei em desenho de moda, né? Não é nem era design de moda. Eu me formei em 95 na Santa Marcelina. E até então, eu não conhecia muito da área, como muitos dos nossos alunos chegam para a gente, né? Eu acho que isso é bem interessante. Eu até gosto muito de falar isso para os meus alunos. Peraí. Gosto muito Sempre de falar isso acontece, para né? eles. Alguém liga Tem no gente meio da me live. ligando, nunca ninguém me liga. Aí a pessoa resolve ligar na hora que você está aqui, mas está tudo bem. E aí, entrei querendo trabalhar com a parte de criação. Aí depois que eu saí da faculdade, eu tive noção de modelagem, tudo na época da faculdade, e eu saí da faculdade, e aquela coisa de recém-formado, não sabe muito bem o que que vai fazer e tal. E aí Medinho, eu friozinho na comecei barriga. meio perdido, né? Porque é isso, assim, a gente na faculdade, a gente hoje, do lado de cá, né? A gente dá uma visão do todo. A gente não vai falar, ó, é aqui. A gente mostra várias possibilidades. E depois que você sai da faculdade, a vida conduz. Você também vai tendo que prestar atenção, né? Nos sinais, no seu perfil, para você se direcionar. Bom, E aí ainda eu, mais que a a nossa partir área é uma área que tem muita possibilidade, né? muito, Uma muito, muito infinidade mesmo. de Assim, possibilidades. agora eu acho que mais ainda, né? Aí eu acabei, depois da faculdade, eu fui para a área de modelagem. Eu já tinha tido um contato durante a faculdade, e depois da faculdade eu comecei a fazer uns freelas, o pessoal me trazia a peça para copiar a modelagem, eu falava assim, a Super pessoa falava assim, comum, né? não, louca, e a pessoa falava assim, você faz? Aí eu falava assim, mó cara, né? Faço, claro. Para quando? Ah, tá. Aí a pessoa sempre falava, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Mas você me Louca. conta uma coisa, você conseguiu sair da faculdade já com bagagem suficiente para fazer modelagem, sendo que o seu curso não era de Não, modelagem? não, era desenho de moda. Era na Santa. Lógico, não é o curso que eles têm hoje, mas assim, a gente tinha disciplina de modelagem. Mas eu não tinha. Mas assim, como o que acontece nas faculdades hoje é isso, Ana. Você tem uma visão geral, e depois você tem que se especializar. É, o Então, Rose também fez Santa Marcelina. Acho que foi pouco fiz. depois Ah, de que você. legal. Aí eu peguei e fui fazer curso de modelagem, né? Ah, tá. Aí eu fui me especializar. Tudo bem. Bom, aí eu acabei indo para a área de docência, dei aula em cursos livres, fui fazer especialização, aí eu comecei a trabalhar na graduação, e aí no Senac, né, e em outras faculdades aqui de São Paulo também. E aí no Senac, em 2007, eu comecei a coordenar curso. Então eu comecei a coordenar, que lá no Senac a gente ainda tem dois cursos, né? Porque a gente hoje tem o bacharelado em design de moda, modelagem, o bacharelado em design de moda, estilismo, que são dois cursos que estão sendo descontinuados, porque agora a gente está entrando com o design de moda, que é um curso com uma estrutura nova que a gente vai falar daqui a pouco, né? Espera só um É, pouquinho. O Serginho falou aqui que ele morria de medo das disciplinas de modelagem. E é uma prática comum, né? A galera da todo mundo faculdade, todo mundo sai correndo da aula de modelagem. Ainda mais, ele está comentando aqui, ó, ainda mais quando a pessoa é de humanas e vai para os cálculos, era um desespero só. Não, aí a pessoa vai fazer moda porque acha que não vai precisar.
De fazer conta. matemática mais na vida. Nunca mais. E aí a pessoa descobre que, putz, vai precisar sim, né? E eu estou super acostumada, porque assim, quando o curso não é de modelagem, os alunos sempre torcem o nariz para as aulas de modelagem. Sim. Mas depois que esse aluno sai da faculdade, também é muito comum eles perceberem como essas aulas eram importantes ou foram importantes, ou como aquilo faz falta, né? Exatamente, como ele Assim, precisa daquilo na vida dele, né? tanto que até hoje eu comentei aqui no Instagram uma postagem de uma ex-aluna e ela falou, ela fez um vídeo, ela tem uma marca, a Poliana Loureiro, ela tem uma marca e ela foi minha aluna. E aí ela fez um vídeo falando que ela fez faculdade mais tarde, um pouco mais madura. E que para ela foi muito bom, porque ela aproveitou a faculdade. E, de fato, os alunos que fazem a faculdade mais maduros, eles têm um outro olhar. Meu, Sim. Ana, meu Eu só mesmo. tive essa noção no mestrado, porque na faculdade eu fiz muito. Exatamente, eu também. Quando eu fiz a faculdade, gente, a gente tinha a mesma cabeça que os nossos alunos têm, A sabe? gente acha que não, mas tem, né? Certeza. Tem, lógico que tem. Então, assim, aí depois eu comecei a trabalhar com ensino superior e aí, além, é claro, de prestar consultoria, que eu presto até hoje, tenho parceria com cursos livres, com, sei lá, tem a Fashion for Future, tem a Audaces Academy, que eu dei uma série de aulas online para eles agora, tem o pessoal da Vest College, que também é vinculado ao Audaces, então eu continuo atuando sempre na parte de ensino. E é Né? importante, né, Dani? Acho que a gente valoriza mais aquele professor que tem uma bagagem de empresa também, né? Ele tem uma posição mais certeira para a gente, né? Quando a gente é aluno, a gente gosta muito disso, né? Então é importante que a gente consiga ter essa aproximação, né, com o mercado. Você sabe que eu sempre, além de dar aula, trabalhei, né? Assim, eu sempre Dar também aula não é trabalhar. faço. Eu sempre tive consultoria, sempre fiz modelagem e tal. E aí, quando a Beatriz nasceu, eu parei. Aí eu fiquei por muito tempo só voltada para o ensino superior. E retomei faz uns 3 ou 4 anos que eu voltei a atuar no mercado também. E eu estava sentindo muita falta. E, nossa, como a gente enriquece quando a gente volta para o mercado, né? Assim, é Sem dúvida. impressionante. Porque você consegue trazer coisas que você viu para o aluno. Nossa, é super importante você ter esse olhar no mercado para trazer para a sala de aula. É Sim. fundamental. Dá outra visão, né, para o aluno. É. E aí Mas já com a te criança interrompi pequena, demais. Continua então, conclui aí a sua formação para a gente entrar nas. bom, então aí depois que eu fiz a especialização, eu fiz em moda e criação, aí depois eu fiz mestrado em moda, cultura e arte, quando tinha mestrado ainda no Senac também. E fora que, assim, comecei a fazer vários e vários cursos de modelagem, sempre tentando aprimorar a parte técnica, né? Cheguei a fazer treinamento na SMOD, que quando eu assumi a coordenação, o Senac me mandou para lá para fazer um treinamento. Às vezes o Senac trazia professores de lá, ou outros professores também para fazer um aprimoramento. Enfim, se tem curso, o Xingo Sato, quando vem para o Brasil, eu sempre que posso também faço aula com ele. Eu estou sempre tentando fuçar, né? Assim, Uhum. né? Sempre vou atrás das novas técnicas e tal. Isso é importante, né? Por isso que até a gente te trouxe aqui, para você falar um pouquinho dessa nova cara desse ensino, né? Vamos falar mais sobre isso, né? A gente começa a tricotar, né? E acaba não. Então, o que eu queria compartilhar aqui, Ana,
que é até o que vocês viram lá no colóquio. O ano passado eu apresentei a, a estrutura desse novo curso que a gente está propondo, né? E agora, Ana, a gente teve os primeiros 6 meses desse curso. E é muito interessante, porque eu já percebo um alunado diferente. Uhum. Mas Então, é por só que para que a vocês gente. resolveram do nada mudar? Não é Então, do nada, né? Tem o... não foi do nada, né? Bom, Exatamente. os nossos cursos, falando da área de moda, tá? Eles começaram em 99, sempre dois cursos separados, voltado para modelagem e um voltado para estilismo. A gente tinha uma parceria com a SMOD, então toda a parte da nossa metodologia, ela era da SMOD. Então a parceria foi firmada em 94, 95, e aí a gente começou a parceria e aí a gente foi é, conhecendo melhor toda a parte metodológica da escola. E Fala um tanto pouquinho, só te cortando rapidinho, fala o que é SMOD um pouquinho, só para as pessoas que não conhecem ter uma a noçãozinha. SMOD, ela é uma escola, bom, é a escola mais antiga, uma das mais antigas escolas francesas, é École Supérieure, tô com a cola aqui, né? École Supérieure des Arts et Techniques de la Mode, de Paris. É, ela é muito tradicional, ela tem, hoje eu não vou saber dizer quantas escolas espalhadas pelo mundo, mas na época que a gente tinha convênio, tinha entre 21 ou 24 escolas. E aí você, uma vez que. E a nossa parceria com eles era diferente, porque eles são uma escola meio que uma escola livre. Então eu tenho uma franquia e aí eu sou obrigada a trabalhar exatamente nos moldes da SMOD. Então eles mandavam os exercícios, tudo era muito fechado. Como nós éramos graduação, e a gente tem uma outra legislação por trás e tudo, a gente era a única escola que ela caminhava um pouco diferente das demais. Uhum. Mas toda a metodologia girava em torno da metodologia da SMOD. E assim a gente teve então a primeira estrutura começou em 99. Aí em 2001 a gente teve a primeira visita, eu ainda não estava no Senac, eu estava no Senac, mas em cursos livres, não na graduação. Aí começou a primeiro reconhecimento foi em 2001, aí a gente começou a fazer uma reformulação. Aí, em 2004, a gente inaugurou o centro universitário, né, que você trabalhou com a gente lá, Uhum. e veio a portaria do design, que os cursos de moda teriam que fazer, também participar das diretrizes do design, né? Bom, aí a gente teve essa reformulação e a gente, que começou em 2005, começou a rodar o curso já com essa reformulação. Ok. Mas ainda era muito novo, a gente não sabia muito bem o que isso queria dizer. Eu comecei na graduação no Senac em 2004, finalzinho de 2003, começo de 2004. Era muito novo, todo mundo, né, estava começando a entender o que isso significaria, né? Bom, aí em 2008 a gente fez mais uma atualização do projeto pedagógico, isso falando dos dois cursos, e a gente começou a entender melhor onde nós nos encaixaríamos. Mas a gente ainda não tinha feito uma reformulação que viabilizasse esse trabalho por meio de projetos, que é um dos cernes O do projeto. trabalho no design, né? Então, a gente não tinha, por exemplo, hoje, mesmo esses cursos que estão sendo descontinuados, eles têm a disciplina de projeto, tem duas. Então, a gente não tinha. Então, a gente estava no design por meio daquelas disciplinas que você tem que ter, que são de formação geral, mas a gente não tinha como fazer com que os alunos trabalhassem por meio de projeto. Bom, aí em 2013 ou 2013 a gente trabalhou a reformulação, então, dos cursos, e aí foi uma reformulação mesmo
no sentido de mudança de disciplina, mudança de estrutura curricular. E aí a gente trouxe, então, disciplinas de projeto. Então, a gente tem o que... acho que você chegou a dar aula nessa estrutura, Ana, Sim, sim, né? eu Você chegou a participei dele. pegar... Acho que você pegou o comecinho, né? É, eu cheguei em 2013 e fiquei até 2016. Então, você pegou o começo da implantação dessa estrutura. Então, a gente tinha disciplinas que são de projeto integrador, que é toda a parte conceitual desses projetos, né, de fazer com que o aluno pense sobre o que ele quer fazer, e tem o projeto Moda, que é o que a gente chama, né, e que é a parte prática desses projetos. Então, lá no PI, que a gente chama, o aluno vai pensar sobre o projeto, vai desenvolver a parte conceitual, enfim. E no PM, ele faz a parte prática, né? Bom, e aí essa estrutura começou a ser rodada em 2014 e veio até então. Ok. São projetos que duram 6 meses. Então, nesses projetos que duram 6 meses, você sempre tem, numa primeira parte das disciplinas, uma parte de conteúdo. Então, assim, são basicamente 4 meses de aula, 2 meses de conteúdo, 2 meses de desenvolvimento de projeto, efetivamente, né? Bom, aí em 2018 a gente teve nesse ínterim eu fui também passando por outras coordenações no Senac, né? Eu passei, teve um período que eu coordenei uma área que a gente chama, então eu coordenava vários cursos que eram dessa Uhum. área de humanas, né? Que era design, moda, arquitetura, fotografia, tá? Era uma coordenação mais geral. Depois eu voltei para a modelagem quando a gente teve a reformulação, essa que começou em 2014. Aí eu saí da modelagem, fui para o design gráfico, então eu coordenei o design gráfico também durante uns 2 ou 3 anos. Depois eu passei para o design digital, que também era um braço do design gráfico, porque lá o curso de design, ele também era como o de design de moda. Tinha o design gráfico, o industrial e o digital. Eram 3 entradas distintas e 3 saídas distintas. Aí, em 2018, eu estava ainda no design digital, estava saindo do design digital e indo para o estilismo. E aí eles começaram uma reformulação nesse curso que já vinha com uma proposta como essa que a gente acabou também achando que seria interessante para a gente, que é você ter os projetos eletivos. Então, o aluno escolhe qual projeto que ele quer fazer. Então, por exemplo, hoje, aí a gente começou a fazer a nossa reformulação no segundo semestre de 2018, tá? O pessoal do design fez no primeiro semestre de 2018. A gente começou a fazer a nossa em outubro, mais ou menos, de 2018. E aí, a gente não tinha. Quando a gente começa a fazer uma reformulação de curso, você não sabe assim, vou fazer desse jeito. Não, né? Então, a gente teve uma consultora que trouxe para a gente um perfil do mercado de moda para até 2029. Né? Nem se falava em pandemia ainda, né? Não tinha, imagina, a gente estava em 2018, Sim. né? E aí ela mostrou alguns caminhos para a gente, né? Quem trabalhou nesse projeto fui eu com o meu NDE, que assim, nossa, parceiraços, assim, a gente vira quase que um casamento, ainda mais fazendo uma reformulação, a gente tinha assim, reunião 2 vezes por semana. E a gente tinha dia que a gente brigava, tinha dia que a gente se amava, tinha dia que a gente ria. Era super divertido no final. Depois que passa, você acha divertido. Quando Sim. está lá é meio interessante, né? E a motivação para isso é sempre pensando no perfil do egresso, né? Quando esse aluno sai Sim, dali, como ele vai sim, vai se posicionar no mercado, né? exatamente. E Mas a gente também relacionado às novas tecnologias, né? Mas a gente tem também, Ana, a gente não podia esquecer do nosso histórico e do nosso DNA.
Porque, por exemplo, quando a consultora apresentou para a gente um leque de opções, quando ela te mostra, né, a gente fala assim, meu, que legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí a gente olha e fala assim, mas espera um pouco. O que de fato o Senac entrega? Qual é o DNA do Senac? Primeiro ponto. Segundo ponto, o que nós entregamos hoje e aquilo que o mercado quer do Senac? Também é uma coisa que a gente tinha que considerar. A gente tem hoje, nesses cursos que estão sendo descontinuados, por exemplo, no estilismo, o aluno pode fazer 5 opções de TCC. 5. Então, ele pode fazer criação, 5 linhas, figurino, né? 5 linhas. Criação, figurino, negócios, pesquisa e imagem. E na modelagem, ele faz um desenvolvimento voltado para a construção. Ele pode projetar, lógico, mas o foco dele é a construção. Ok. A gente não pode pegar isso e jogar no lixo, sabe? E outra, a ideia era ter uma entrada, então a gente não tem mais o curso de modelagem e o curso de estilismo. A gente tem uma entrada, a gente tem uma saída. Mas o aluno tem, nesse curso, a possibilidade de escolher até 3 formações. E é uma Porque a coisa gente muito tem... interessante, né? Porque o curso de moda, querendo ou não, ele tem muita desistência no meio do caminho, porque o aluno não se identifica com algumas coisas que ele é obrigado a passar, né? E aí é muito um perfil voltado que para algumas escolas europeias que já vem transformando os seus currículos há um tempo, né? Por exemplo, a escola de Eindhoven na Holanda, que eu acho um mega exemplo, né? Eles integram todos os designs num só. Então acaba que é muito a cara dessa galera que está absurdamente conectada e querendo construir, né, junto e não participar de uma coisa muito regrada, né? A gente acha que pode ser que no futuro a gente consiga, de repente, ter o design integrado. Ia ser Tanto incrível, que, por né? exemplo, um dos projetos, ele convergente tanto para o de design como para o nosso. Então, quando for ofertado o projeto Inovar lá, o meu aluno vai poder fazer. Entendeu? Então, Muito assim, legal. depois que a gente pensou, teve essa explanação do que o mercado espera, quais são as habilidades e competências que eles esperam desse profissional, e a gente olhou também para o nosso passado e para o nosso presente e tal, né? Então a gente teve que cruzar muitos dados. Aí a gente chegou então à conclusão que nós teríamos 3 trilhas de formação dentro desse projeto novo. Só mais uma Que interrupção, Dani, rapidinho. A Dani não, a Tati está aqui comentando que o nicho, né, de design tem muito mais cara de negócio do que arte, né? Então, ela fez design industrial e ela sentiu muita falta de coisas do gráfico e de moda. Então, é uma possibilidade muito maior agora desse aluno conseguir transitar, né, entre esses sim, cursos. sim. A ideia é essa, que ele tem. E assim, como a gente trabalha basicamente por meio de projeto, a ideia é que o aluno também, além dele escolher qual é a trilha que ele vai fazer, ele vai buscar efetivamente a solução para o seu projeto. A gente vai. A ideia é Uhum. que agora deu uma. A gente teve que mudar um pouquinho os planos em função desse modo remoto que a gente está trabalhando. Mas uma das possibilidades que a gente vinha pensando era ter um dia de plantão, porque são 3 dias de aula no projeto, né? Então, ter um dia que é plantão, e aí o aluno, não importa que projeto ele esteja fazendo, então ele vai ter alguns professores de plantão e ele vai conversar com esses professores. É quase como se fosse um TCC, Ana, que você fala, Uhum. meu, você está pesquisando isso, você vai conversar com aquele professor que é Mas dentro especialista em da tal coisa. bagagem da formação que ele escolheu para aquele semestre, né? Exatamente, exatamente. O Então aí a Serginho gente colocou uma questão aqui que eu acho que pode ser interessante. Eu vou projetar aqui na tela para a gente ler. tá.
ele fala que ele se formou em design de moda em 2015 e ainda não tinha disciplina voltada para sustentabilidade, moda consciente, etc. Aí eu vou ler aqui que não dá para aparecer inteira. Aí ele quer saber se a gente acha que esse cenário vai mudar, que as escolas precisam ter esse tipo Já de mudaram, formação, de bagagem na já formação. mudaram, já mudaram. Além da gente ter uma disciplina que é voltada para isso, um dos pilares do nosso curso e de outras instituições que eu vejo, porque é um caminho sem volta. Dessas profissões, por exemplo, que a consultora é, trouxe para a gente, uma delas é analista. ah, Como é que era? É analista de. Cadê? Deixa eu achar minha cola aqui. É analista, não sei o que lá, de sustentabilidade. Então, assim, é um caminho sem volta. Ou você olha para isso efetivamente, ou você não vai ter jeito. E é uma coisa Não é o interessante, futuro, né? É o presente. é o presente, é quase que um passado. Porque, assim, Exatamente. você não precisa ter, por exemplo, se você olhar na nossa estrutura curricular, tanto na que está sendo descontinuada como na nova, tem uma disciplina de moda e sustentabilidade, basicamente. Mas isso não quer dizer que o curso não olhe para isso. Uhum. Então, assim, um dos pilares, Isso porque está são quatro. incluído, né, dentro de todas as Exato, disciplinas, né? exato. Desse curso novo, por exemplo, a gente começou a construir o curso depois que a gente teve uma conversa com a consultora, a gente olhou para o nosso passado, olhou para o nosso presente e tal. A primeira coisa que a gente construiu do curso foram os 4 pilares sobre os quais a gente queria que ele fosse construído. E esses 4 pilares são sustentabilidade, inovação, economia criativa e empreendedorismo. Só o que A é. gente, a gente tem, basicamente, uma disciplina para cada um desses pilares, mas isso permeia o curso todo. Isso vai ser cobrado do aluno o tempo todo. O aluno vai ser provocado para isso o tempo todo. Então, também não quer dizer que minha faculdade não tem uma disciplina que fala de sustentabilidade. Não precisa. Isso pode e deve estar incluído no dia a dia. Isso já é mais natural, assim. Em 2015, como ele coloca, era muito difícil mesmo, né? Era meio que o começo disso. Sim. Então, a gente também tinha uma dificuldade em absorver Já essa de fato, informação né? e, e, em nos enxergar nessa nova possibilidade, como que a gente pode, de fato, contribuir com isso. Mas hoje já não, hoje já é muito, muito natural que a gente pense dessa forma, né? Uhum. Não dá para não pensar nisso. Tem mais um comentário aqui interessante da Sandra Portugal. Na verdade, não é um comentário, é uma pergunta. Ela fala assim: sobre o curso de design de moda tecnólogo, será que não resume muito o curso e acaba perdendo muita coisa ou não? Eles conseguem passar tudo? Não, Não, tudo nem não. amarelado, Ninguém vai conseguir passar tudo, né? tudo Mas não o consegue. curso de tecnólogo é bem espremidinho, né? De que curso tecnólogo nós estamos falando? Porque, por exemplo, se for o design de moda que ela falou, É. design de moda são acho que 2.000, no mínimo é uma carga horária não muito alta, se eu não me engano. Acho que é Se são 2.400. não, 2.400 é a mínima da graduação, Ana. Não Então é sei, eu não menos de sei. 2.000. Hã? Então é menos de 2.000, não é? Acho que são 1.800 horas, alguma coisa assim. Eu acho que o tecnólogo em produção do vestuário é que tem no mínimo 2.400 horas. A do design de moda, se eu não me engano, são 1.800, 1.600 ou 1.800 horas. A formação para cursos tecnólogos, tecnológicos, né? Elas são formações mais práticas, vamos dizer assim. Então, são perfis diferentes de alunos e são perfis diferentes de cursos. Uhum. Então,
o aluno de um curso tecnólogo é um aluno que quer se formar mais rápido, seja lá por que motivo for, não importa, e com isso o conteúdo também é passado de uma forma mais prática, mais rápida. É, quando você tem um bacharelado, você tem, além dessa parte prática que é passada, você tem muita discussão, você tem muita pesquisa, você não, muitas vezes não dá resposta para o aluno, você fala, vai pesquisar e a gente vai conversar sobre isso. Você meio que discute a relação. Aham. No tecnólogo, você não tem esse tempo. É uma coisa muito assim, olha, é isso, a técnica é essa, vamos fazer. Você pode até ter um projeto final, que você, lógico, você tem que fazer o seu aluno aprender a pescar, Sim. mas você não tem muito tempo. Então, são Uhum. perfis diferentes. Agora, dar conta de tudo, não dá. Nunca, A né? gente tem que ter escolhas, nunca, a gente não consegue. A gente tenta, mas a gente não consegue. É, tem Não mais tem. uma colocação aqui da Homes, que ela não estudou nada disso na faculdade, né? Quando a gente fala de questão de sustentabilidade, essas coisas, mas a gente vive muito isso hoje. Ela falou que ela vive muito isso hoje, então acaba que a gente Exato, entra, né, nesse ambiente, né? E a exato. Bispo, a Maria Bispo também, ela falou, economia criativa, durante o meu curso, passou batido. Ela acabou que nunca viu, né? E a Cris falou que a Escola de Moda da Antuérpia já está atuando os TCCs com o apoio de especialistas de cada área. Eles são muito conhecidos exatamente pela sua trajetória de incentivo aos alunos, com um olhar, é outro olhar para o ensino. É o que a gente tem tentado, né? Fazer com essa nova cara, né? Que a gente tem delimitado para o ensino, né? É o que a gente tá. A gente ainda não tem muito ainda definido, por exemplo, que a gente vai trazer especialistas, por exemplo, as empresas. A gente quer trazer a empresa para dentro da escola, para atuar nessa estrutura, né? Porque a gente quer que os alunos tenham condição de trabalhar com projetos mais reais na sala de É, aula. não que ele vai ser o professor, né? Mas que ele vai contribuir para um professor que não Exatamente. está tão dentro desse mercado assim, né? Exatamente. Então, assim, a gente ainda é uma possibilidade que a gente enxerga que dá para fazer dentro desse projeto, dessa estrutura nova, né? Mas ela está no começo, né, Ana? A gente teve o primeiro semestre agora. Os alunos vão começar agora no segundo semestre, é a primeira vez que eles vão escolher qual o projeto que eles querem fazer, porque está em implantação. E uma coisa que eu queria comentar é que assim, eu dei aula para o pessoal que estava no primeiro semestre, né? Por mais que o primeiro semestre seja é, um- ainda um momento que eles não tiveram que escolher necessariamente o projeto que eles iam fazer, mas tem um rodízio e a gente também ah, reforçou essa questão da maturidade deles, da independência. Eu achei que eles reagiram melhor a- ao afastamento social e às aulas no modo remoto do que os demais alunos, sabia? Uhum. Não Isso é sei te muito, dizer. muito doido, né? Porque acho que é uma galera mais nova também que já está inserida, né? Então, eu acho. Não Porque tem muito assim, onde fugir. exato, e assim, é o que eu falei, o aluno que vinha, ficava 6 meses num projeto, ele não tem mais. A gente mesmo, você vai ligar aqui o celular, demora 3 segundos para começar o negócio, fala, putz, grila, meu, que demora. E Desespero, assim, como né? que você vai ter 6 meses fazendo a mesma coisa? Não dá mais, não cabe mais. Uhum. Então, a gente tem a mesma carga horária de um projeto, porque se a gente somar o PI e o PM, né, dá 108 horas, só que a gente tem isso dobrado no semestre. Eu tenho 2 vezes 108 horas. O aluno faz um projeto no primeiro bimestre e um projeto no segundo bimestre. E detalhe, esses projetos, eles vão ter alunos de semestres independentes. Ele E é não é super linear. importante, né? Para as Ele vivências não é deles, né? linear. Exatamente. A ideia é você ter uma hora aluno do sexto com aluno do segundo, trabalhando junto.
É lógico que a nossa cobrança, aí tem o nosso lado, assim, a gente está também fazendo treinamento, a gente está sendo capacitado, porque para a gente também é muito novo, mas a gente tá trabalhando com isso porque a gente sabe que se você tem uma turma que tem aluno de sexto e aluno de segundo, a entrega vai ser diferente. Uhum, E o fato da entrega, a entrega que eu digo, a qualidade do material efetivamente entregue, uhum. vai ser diferente. Mas a solução do problema é que é o importante, é Importante, o né? projeto proposto e a solução desse projeto é que é o importante. Então, eu acho que a hora que chegar esse momento de ter os alunos na sala de aula, de semestres distintos, eu acho que isso vai ser muito rico, vai ser Sim. muito interessante para eles. Dani, a É gente tem sobre 10 isso que eu estou minutinhos. fazendo. Se você quer organizar alguma coisa aí para você não perder o processo que você precisa falar. Nossa, no final eu acabei indo e voltando, né? É, mas a ideia é essa mesmo, né? Que a gente vai de acordo com que as pessoas aqui interagem com a gente. Eu acho que o mais importante é que a gente já passou o bastão para o aluno. E não é mais aquela coisa que. É lógico, a gente prepara a aula, a gente tem um projeto, né? Lógico, mas não é mais aquela coisa daqui para lá, né? É, é muito É tudo junto colaborativo. e misturado, né? Então assim, é muito junto, exatamente. É uma construção coletiva. E eu acho que isso é importante. Então, depende deles, está cada vez mais na mão deles. A gente está muito mais, cada vez mais, né, como orientadores do que como professores naquele sentido antigo da palavra, Aquela sabe? distância, né? Exatamente. Então a gente está mais. Mas estamos animados. Começar o segundo semestre. Vamos ver. Pô, é muito legal porque eu sempre elogiei pra caramba essa estrutura que eu vi nas escolas da Holanda e que eu sempre invejei. Falei, que dia que a gente vai ter isso perto da gente? E quando a gente conversou o ano retrasado, eu acho, né, que eu fui para São Paulo, a Ano gente se passado. encontrou. Nossa, você foi lá, eu estava entregando o projeto. Verdade, Exatamente. Quando você Ana. falou, eu falei, cara, meus desejos foram atendidos. Nossa, Ana, é verdade. Sim. Aí tem mais um comentário aqui da Sandra que eu vou ler aqui, que eu não sei, não consegui ler enquanto a gente falava. Ela falou assim: eu já tenho 46 anos e gostaria de fazer algo mais rápido. Por isso optei pelo tecnólogo em design de moda. Mas vejo que é tudo muito rápido. Tenho que correr, mas é maravilhoso, porque ela se inseriu num ambiente novo, acredito, né? Então acho que É. foi prazeroso para ela. E aí, mais alguma coisa que você fale Mas do aí curso? a Sandra, por exemplo, ela pode depois fazer uma pós. Eu acho que é isso. Ela entra num assunto, é mais rápido e tal, depois ela vai fazer uma pós. Acho que é isso, Uhum. né? E o que é legal também, dessa da gente transferir essa história para o aluno, dele ser o atuante na escolha da sua formação lá dentro já da formação, e também o fato de a gente ser mais próximos e fomentar a troca, é que o que a gente aprende com eles é infinitamente superior e a proximidade faz com que o aprendizado seja mais leve e mais efetivo, né? Foi uma coisa que eu Exatamente. sempre tentei cultivar junto com os meus alunos, e eu acho, espero que que tenha surtido efeito, porque eu sempre gostei dessa proximidade. Eu acho que quando você pega para si, no caso o aluno, né, uma parcela dessa responsabilidade, a troca acontece de fato. Quando você fica numa passividade esperando o outro te passar, não vai, né? Agora, eu escolho estar aqui, então vamos fazer junto, né? Eu acho que isso vai funcionar muito bem. Assim, a A gente gente está acaba bem. quebrando aquela história, né? Tipo, eu tô aqui obrigada, né? Não tô aqui obrigada, eu tô É, aqui sendo ativo na minha escolha, na minha formação, né? exatamente. Exatamente. Então, É, até nas aulas da modelagem, o cara vai falar: eu estou aqui porque eu quero. exatamente. A Lila, ela mora no Reino Unido e ela falou que aqui no Reino Unido o que ela vê são projetos longos, em que aprofundam e cobram bastante.
é bem puxado e intenso, e os alunos são cobrados para ter mais independência, o que reflete até na carga horária. A ideia é essa, né, Dani? Talvez, deixar um pouco mais por conta deles e cultivar essa independência que eles vão sentir falta no mercado, né? No mercado, exatamente. A ideia é que eles sejam de fato preparados para o mercado. Tem mais um comentário aqui que eu vou colocar na tela, que é: tudo hoje é muito rápido, os alunos são muito ansiosos. Como essa questão do tempo, já que a pesquisa hoje nos possibilita muitos recursos? E depende. Porque, primeiro, lógico, a gente também direciona essa pesquisa de acordo com o projeto que o aluno estiver desenvolvendo, né? A ideia de ser, de fato, mais rápido não quer dizer que ele seja menos intenso, porque ele é rápido, mas ele vai requerer uma dedicação maior. Porque ele é rápido, então veja, o aluno tem na carga horária que ele tinha para fazer o projeto durante 4 meses, né? Ele vai ter para fazer em 2. Ele acaba um numa semana, ele começa outro na outra. Então, ele é rápido, mas ele é mais intenso. A gente já viu, por exemplo, com o pessoal do design, que no segundo projeto eles estão mais cansados, porque é o segundo projeto do semestre, então que assim, eles realmente cansa, claro que cansa. Todo final de semestre, os alunos, a gente já está mais cansado. Mas os alunos têm surpreendido os professores. Eles têm trazido novas ideias e assim, você descobre talentos, né, saberes, técnicas que os alunos têm e que você, se você entra numa sala fechada e que você vai dar aquilo que o aluno vai ter que fazer, você nem sabe, o aluno faz. Agora, quando você fala, ó, você tem que me apresentar um memorial, ou você tem que apresentar um mock-up, ou um protótipo, não, não, não. Como? Eles Me viram vira. protagonistas, né? Eles fazem, né? Então, por exemplo, quando eu dei aula para os meninos agora do primeiro, né, essa questão da pesquisa, voltando um pouco que eu dei aula de modelagem, eles desenvolveram, eles não tinham base nenhuma de modelagem. Eles desenvolveram um produto à distância, numa miniatura. E aí o que eu falava para eles? Olha, fui fazendo orientações, pesquisa na internet e traz para a gente ver, porque a gente também sabe que na internet tem muita coisa que, né, não é legal, tanto na Falando em parte teórica internet, como eu na acho que é parte também prática. por isso que essa cara do ensino tem que mudar, né? Porque a internet é muito rápida. Se a gente ficar lá na frente da sala de aula, blá, 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 ele já pesquisou aquilo na internet 5 minutos atrás e já não quer mais prestar atenção em você, né? Exato, exato. Não, e o que eles ensinam pra gente de coisa de internet? Meu, É sem absurdo. comentários, né? Eles dão aula para mim de recursos tecnológicos. E aí, eles me trouxeram olha, pesquisei nesse site, pesquisei isso, então, ó, isso aqui funciona, isso não funciona, testa isso. Meu, é uma troca, porque a gente faz isso, né? Por que não permitir que isso seja feito na graduação, na sala de aula, né? Assim, então vamos fazer, né? Ó, só ensinar também essa questão do site confiável, como que você trabalha com esses dados, se a gente vai falando de uma pesquisa teórica, porque aí tem, lógico, as disciplinas de formação de repertório, como são as regras da BNT, o que são esses sites confiáveis, quais são os tipos de pesquisa, tudo isso eles terão, né? Eles têm na estrutura, como faz o artigo, tudo isso tem. Mas por que não trazer um pouco mais dessa agilidade que a gente usa também no nosso dia a dia para a sala de aula, Sim. né? Então a gente tá achando que a gente acha que essa estrutura, a gente já tinha essa esperança. E com o afastamento social, Ana, a gente viu que uma parte que nós achávamos que não cabia, coube. Uhum. Sabe? Essa parte tecnológica,
porque a gente falava, imagina isso à distância, não, sem condições. Ah, imagina, jamais. Tá aí, aconteceu, a gente fez. Falta a parte técnica, por exemplo, como que o aluno vai costurar? Não Uhum. dá, o aluno, a maioria não tem a máquina em casa. Então, essa parte a gente vai ter que complementar quando a gente voltar no presencial. Mas vamos dizer que foi o quê? 25%. Sim. Antes a gente falava que não dava nada. Uhum. Assim, o nosso curso é muito prático e é presencial. Sim. Ele pode acontecer remotamente, que é muito diferente do EAD, Aham. né? Que o remoto é o que a gente está aplicando agora. Então, e foi interessante acontecer no primeiro semestre desse curso novo, porque Todo mundo juntou já achou, já entendeu como é que é, né? exatamente, juntou tudo. Assim, era o que faltava para nós professores, não era nem um problema dos alunos, era Exatamente. problema nosso de entender que cabe. Sim, foi muito interessante. Dani, só para a gente Já finalizar comi os aqui, 10 eu vou, minutos, né? faltam 5 minutinhos agora. Só para a gente finalizar, a Lila também fez mais um comentário que ela falou assim: como as disciplinas são interligadas, vira um grande projeto, né? E muitas vezes resultam em premiações ou parcerias reais, em que os selecionados podem expor ou fazer o estágio na empresa parceira. Isso já acontece, né, Dani, no Senac um pouco. Sempre aconteceu uma questão de premiação, de proximidade com o mercado, Acontece, né? acontecia. Na estrutura antiga, a gente tinha a premiação com talentos, então no final do curso, agora a gente não sabe muito bem como isso vai ficar. A gente tinha o talentos, que a gente apresentava os melhores trabalhos, e aí a gente premiava o melhor aluno de estilismo e o melhor aluno de modelagem. E a gente sempre conseguia parceria para premiar esses alunos. Então a gente premiava a gente estava premiando com bustos de costura, com máquinas, tecidos, a gente conseguia com esses parceiros. Cursos, Então, né? Viagens, não tinha uma coisa assim. isso teve uma época que a gente, quando era SMOD, o aluno, a gente dava o curso de 3 meses lá para o aluno, né? Teve época que a gente conseguiu passagem, teve época que a gente não conseguiu. Então, aí isso é uma variável, porque depende do momento econômico, enfim. Uhum. Agora, a gente tem muito projeto com empresas, Que não é ainda na super importante, né? mas assim, projetos de extensão. Então, agora, por exemplo, a gente estava fazendo um projeto com a Centauro. A gente tem um ateliê de modelagem e a Centauro nos procurou, a gente estava estudando toda a base de modelagem deles. Então, com a expectativa, bom, é uma vivência incrível para os alunos, porque ele vê o que acontece na empresa, ele aprende como solucionar esse problema, e sempre balizado pelos professores, né? Uhum. Que é também E como aí, diz o Bruno aqui, né? É a forma com que ele vai se deparar na vida fora da escola, né? Na vida exatamente. profissional dele. Exatamente. E lá com a gente na sala de aula, a gente sempre fala, né, para eles, ó, isso aqui é assim, arruma assado. A gente sempre vai dando essa orientação, né? A gente já teve o projeto Cavalove, que foi com a Thaís Guzmão e a Cavaleira, que os alunos fizeram uma coleção colaborativa que foi vendida na Cavaleira. Isso é muito Então, assim, a gente legal, né? sempre traz projetos para dentro da escola, para que os alunos participem e tenham essa vivência do mercado. A gente ainda não conseguiu trazer para a sala de aula, ou por falta da agenda da empresa, né? Ou porque a empresa que veio não casava, como a gente tinha aquela estrutura antiga, que bem ou mal os projetos eram fechados, não casava aquela empresa nos projetos que estavam sendo ofertados naquele momento. Então a gente não conseguiu. Mas agora a gente espera que com esses projetos eletivos, que o NDE, junto com os alunos, escolhem os projetos que vão ser ofertados dentro do hall de cada trilha, né? A gente fica, às vezes, mais fácil, porque se surge uma oportunidade de uma parceria, você pode Já trazer o coloca. projeto. Exato. Dani, a gente Ai, tava amou. bom. Foi super Espero interativo, que todo tenha mundo aqui ajudado. comentando, fazendo vários comentários bastante interessantes. Eu Foi não consigo ver incrível, nenhum muito. comentário aqui. Não dá pra gente ver os comentários tanto assim, mas é bastante legal que quem coloca na caixinha de mensagem a gente consegue responder.
Mas foi incrível você compartilhar com a gente a sua experiência. E Imagina. a gente combina mais alguma coisa para frente. Eu que Obrigada pela agradeço. participação. Obrigada a você pelo convite, a Homes. Ó, já fiquei íntima, já chamo de Homes. Parabéns pelo É projeto, assim. meninas. Eu tenho adorado as lives. Nem sempre eu consigo assistir na hora, né? Mas eu acompanho sempre. Parabéns pela iniciativa aí, tá bom? Obrigadão, viu? Obrigada, Dani. Eu vou chamar a Gomes agora para a gente encerrar. Eu fecho Super aqui ou você beijo. me tira? Como é Eu que te eu tiro. saio? Eu te tiro Ah, aqui. então mais fácil. Beijo. Tchau, beijo. Tchau. Obrigada. Vamos chamar a Gomes aqui de volta. Amiga, vamos aqui encerrar com os meninos. Abaixa essa câmera um pouco. Não, e você tem que tirar esse. Foi bem na cara dela, fechou com tudo. Você tem que tirar esse comentário que tá aqui na minha frente. O fixo? É, foi incrível. Gente, não tem como terminar e continuar e chamar ela de Né? novo. Vamos chamar de novo para a gente falar mais um pouco. Eu acho que podia, porque foi muito legal e começa a se desenrolar a história. Eu acho que é mais ou menos essa questão que a gente fala do ensino hoje, que é esse compartilhamento. Assim como as pessoas participam mandando as perguntas e colocando o ponto de vista delas, a gente aprende também, né? Porque cada um só aprende o mundo de acordo com o seu ponto de vista. Aí quando a gente tá, olha, a Rafinha tá, chama de novo, eu também acho. Quando encerrar Então, aqui, para chamar de novo, fala aí no comentário. responde que pra a gente chama. porque eu acho que tem tanta coisa pra gente comentar ainda sobre isso. Foi muito legal. E passou muito rápido. Cara, tá Nossa, passando muito rápido, porque o assunto é tão gostoso e tão desenrola sim, tanto que a gente tá sofrendo aqui. sim. Dani, Será que... Eu achei muito incrível tudo. Eu acho que essa relação... eu tava pensando muito na época que eu estudava, né? Que eu gostaria de fazer minha faculdade de novo hoje, de tanto que eu... Aí ela, ó, volta, é você sério, a topa gente tá... voltar, Dani? A gente derruba agora e te chama O de voltar novo. é agora. Tipo, falta um minuto pra fechar a live. Aí a gente encerra essa, publica e te chama de novo, abre de novo. Eu acho uma Ela boa é ideia. maravilhosa. Vamos ver se ela responde. Pois é. Ok, então acho que pode ser, Ana, porque falta um minuto pra gente encerrar, aí dá tempo de você publicar e aí a gente volta. Então quem tá Você aqui, não quer chamar você enquanto eu publico aqui? não dá, Ana. Eu Aqui vai derrubo, você cair. entra pelo Pense, Entendi. né? Pode Aí você ser. já entra direto. Então tá, eu fico Tá aqui bom. publicando. Dani, vou te chamar. Ou vou chamar você, né, Ana? Ou a Dani. Não, chama a Dani, porque eu vou ficar publicando aqui. Tá bom. Tá bom? Tá, Beijo. gente, daqui a pouco a gente tá de volta. Até já. Chama aí no Face, ô Dani. Beijo. Oi. Agora é só esperar a Dani para a gente continuar a parte 2 da nossa live, uma nova cara para o ensino do design de moda, porque a gente acabou de terminar nesse segundo, enquanto a Ana tá lá publicando. Oi, Pri, oi, Dani. Enquanto a Ana tá lá publicando, eu já entro aqui, que a gente aproveita um papo que tá quente, tava tão gostoso, e eu tava desesperada aqui, correndo, tentando avisar a Ana que o tempo tava acabando. Mas acho que deu certo. Que bom, né, Dani? Que todo mundo gostou. Você falou, vou te chamar de Homes, mas me chamou de Homes, mas eu também só consigo chamar de Dani, que eu acho que fica melhor assim. Oi, agora você tá presa comigo aqui. Oba, tô aqui. Tava tão legal. Eu tava aqui desesperada, porque eu falei, vai acabar, meu Deus. Não, e a gente começa a falar, é mal de professor, né? Uhum. Porque Não quer parar a gente nunca mais. começa a falar, não para mais. Meu Deus. Sim, eu tava falando com a Ana, né, no finalzinho lá, que Ah, ela entrou aí, que quando eu fazia faculdade, eu entrei sem saber nada de moda, fiz um curso de costura rapidinho ali pra me inteirar mais ou menos do que era, mas eu amei. Eu entrei em 98 na Santa e me formei em 2001.
todas as disciplinas, eu não tenho nenhuma que eu fale assim, essa disciplina não era importante. Para mim, todas foram importantes. E fico pensando nisso, como é hoje, né? O que que a gente estaria estudando hoje? Você fez aquela colocação lá de economia criativa, sustentabilidade, que são coisas super importantes. E eu até fiz o comentário de que são coisas que eu vivo hoje, porque eu acho que a moda não é só a sua formação. Você tem que estar o tempo inteiro buscando informação, o tempo inteiro se atualizando, porque a moda é comunicação, a moda é o tempo que a gente está vivendo, né? É impressionante, assim. Você tem que estar sempre atento a tudo que acontece. Falando de um universo muito até pequeno, você está assistindo um filme, você tá observando tudo. Principalmente a gente que é da construção, né? Assim, Uhum. eu muitas vezes me pego não assistindo. Eu tô olhando a roupa da pessoa, tô vendo como aquilo foi construído. Então, assim, eu gosto muito de ficar pesquisando essa parte técnica, sabe? Uhum. E de compartilhar com os alunos. Às vezes o aluno traz alguma coisa para mim e eu falo, meu, que legal! Aí você vai pesquisar aquilo que o aluno te trouxe. Você tem essa abertura hoje em dia, né? Assim, Sim. eu acho, sabe, Romilda, que assim, é mais ou menos como com um filho. Não adianta você educar e você falar para o teu filho como tem que ser. Uhum. É aquilo que você faz. Sim. Então, é aquilo que você vive, é aquilo que você vivencia. Então, a sustentabilidade, a gente também começa a perceber quando as coisas te incomodam de verdade, né? Você fala, isso já está em mim, né? Assim, é muito interessante quando você começa a ter isso muito incutido em você, assim. Acho que não, é um caminho sem volta, isso não tem mais como. Sim, a Ana falando o exemplo que ensina. Sim, e tem coisas que, assim, é igual, eu acho engraçado quando uma disciplina que eu acho interessante que tem é ética. Ética Sim. faz parte da vida, né? Acho que da mesma forma que toda faculdade deveria ter, não deveria ter, porque eu acho que não tem nem que entrar em questionamento algumas coisas, né? E a Nessa... sustentabilidade, para mim, ela entra nessa parte, Hã? É, não é? Que a sustentabilidade ela entra nessa parte ética, porque assim, quando eu estou criando um produto, eu tenho que pensar no impacto que esse produto está tendo no mundo, na vida das pessoas, não é? É porque assim, eu falo sempre que essa era do estilista acabou, que era aquela coisa que a gente tinha do estilista estrela, né? Que assim, o meu pensamento é o importante, você tem que acreditar no que eu digo e o meu produto é incrível. Não, agora eu tenho que olhar para as pessoas, porque as pessoas estão precisando e deveria ter sido assim desde sempre, né? sim, E aí sim, eu crio um produto respeitando as pessoas, respeitando o meio ambiente, levando em consideração tudo isso. Aí, acho que exatamente. É um olhar amplo, né? Você tem que pensar no todo. Não sim, adianta você falar que o seu produto é sustentável e você comprar sei lá, um tecido de contrabando. sim. Ou o seu tecido é ecológico, é incrível, mas a sua produção ali, você não paga a sua costureira direito, você não paga hora extra, você não trata ela como ser humano, porque eu trabalhei dentro da minha empresa como gerente de produção. E quando a gente tinha uma empresa que ela era um pouquinho maior, tinha uma gerente de produção que gostava de cronometrar as coisas. E eu sempre achei isso um absurdo. Porque eu falava, gente, não. Eu acredito, sempre acreditei nisso. Que a gente respeita as pessoas. Então, o tempo dela, a costureira que se sente valorizada e respeitada ali no trabalho dela, ela pode fazer um pouco mais por você. Ela vai trabalhar essa coisa de vestir a camisa, que é uma coisa de coach e de empreendedor que me irrita, porque as pessoas elas vão vestir a camisa de onde elas estão se sentindo bem, sabe? Onde elas Uhum. estão sendo valorizadas, bem pagas. Então eu acho que a gente, como professor, é muito visto, né? Você tá ali na frente, o aluno confia em você. Então a forma como você fala, a forma como você se porta, é,
tudo isso é muito poderoso, né? Você está se comunicando. Então, eu gosto muito dessa relação hoje, que eu vejo que os alunos se tornam mais próximos dos alunos, tem essa troca. O professor está ali, ele não sabe de tudo. Aliás, a gente nunca sabe de tudo, né? Isso é Graças a bonito, Deus. né? Essa relação. Graças a Deus, que bom que está mudando, né? Eu gosto muito de aprender. Então, assim, os alunos, eles nos desafiam todo dia, no bom sentido. Não é que, não estou Sim. falando daquele aluno que vai te peitar. Não. Porque eles às vezes não entendem, porque se eles estão fazendo um projeto, né, um TCC, alguma coisa assim, ah, a gente não sabe a resposta para aquilo. E não é a nossa função saber a resposta para aquilo. A nossa função hoje é ajudar esse aluno a tomar as melhores decisões, É dar as né? mãos para ele, né? Na trajetória dele. Exatamente. É falar, olha, vamos observar a reação disso aqui, o que que isso está querendo te dizer, né? Onde você precisa chegar, o que que você quer fazer? É descobrir junto com ele. E assim, o que eles precisam aprender, eu acho que isso ainda é uma coisa a ser trabalhada, por exemplo, a valorizar o erro. Os alunos, Sim! eles não valorizam o erro. É impressionante. Eu queria Eles fazer não. uma live só sobre isso, porque eu acho que a gente tem que fazer um culto ao erro, que eu acho que o erro ele ensina muito mais às vezes, sabe? É verdade. Assim, e eles não querem errar. Né, assim, é impressionante, eles querem acertar Sim, de primeira, gente, não exato, a Ana está colocando, né, o processo experimental. É isso, você só sabe o que você precisa mexer, o que você gostou, o que tá. Se você faz teste, se dá, sim. né? Ah, eu errei. Mesmo se você erra, você tem que observar o teu O que erro, você, porque o teu o que você erro, aprende com o erro, né? exatamente, o teu erro hoje pode ser o objetivo de amanhã. Sim, Né? Assim, o Xingu Sato, sabe o Xingu Sato, né? sim, Então, ele no curso dele, às vezes ele estava fazendo, acho que ele estava fazendo um bolso lá, e a gente falou assim, mas nossa, ele falou, isso aqui foi uma coisa que deu errado. Então, ele, numa das coisas que ele foi fazer que deu errado, ele teve a ideia de fazer uma outra coisa. Então, assim, é isso, né? Tudo bem, eu entendo que na faculdade ou num curso, às vezes ou no trabalho, você não tem esse tempo. sim. Ah, e aí isso te quebra um pouco. Mas a gente tem que olhar para o erro, assim. O Bruno colocou que a ideia na faculdade de que não vamos errar. Não, lá é o lugar para errar. É lá, eu acho que a faculdade é a última instância do erro seguro, do erro valorizado. É a última Sim, instância. sim. Depois disso, a gente não consegue mais ser incentivado para isso, sabe? É, porque aí você tá numa relação, no mercado de trabalho, aí você tem cliente, aí o cliente não aceita que você erre. Porque essa também Exatamente. aí a relação fica dolorida. Eu acho que com o professor e eu sempre achei que professor pode ser amigo de aluno, não vejo o menor problema nisso. Porque eu acho que a gente começa a. Sim, claro, né? Claro. Mas porque eu acho que às vezes você consegue aproximar aquele aluno e as pessoas, a gente tem gente de diversos universos, né? De vários estados e tal. Então, são culturas diferentes e você tem que trazer o aluno para perto de você. Então, é uma forma de mostrar que ele tá ali para testar, que ele pode confiar em você, que você tá de mão dada com ele e a gente vai. Mas não é estar de mão dada sendo mãe, não, porque professora não é mãe. É que é aí que tem a confusão, e eu acho que também a ressalva entra aí nessa questão, né? Exatamente. Porque assim, não sei, eu não vi se tem aluno meu aqui, ex-aluno. É assim, eu sempre fui muito chata em sala de aula, muito chata. É, porque é isso, eu acho que existe um pouco dessa confusão, sabe? Você precisa que esse aluno te traga. Às vezes ele fala assim, você fala, cadê tal coisa? Ai, deu errado, eu joguei fora. Meu, eu quero morrer quando o aluno fala isso pra mim. Eu falo, meu.
primeiro, se você não traz o que você fez, eu não consigo te Te ajudar. analisar. Uhum. Não consigo, porque eu não tenho nada, eu não tenho nenhum ponto de partida, né, assim, para te ajudar. Segundo, né, do erro, você não pode pegar o seu trabalho e jogar fora, né? Assim, do erro, você tira outras possibilidades, você tem que usar isso a seu favor, né? É um processo. Então, e aí começa a ficar um pouco difícil quando você essa tem que ser uma via de mão dupla. Quando fica uma Sim, via de mão única, aí começa a ficar meio truncado, assim. Mas eu acho que é melhor e necessário o erro, né, do que você não trazer nada. Gente, o nada é a pior das possibilidades. sim. Né? Eu acho que, eu vejo isso ainda, eles têm muito medo do erro. Aí eu ainda brinco com eles, falo, meu, vocês não estão abrindo a barriga de ninguém, cara. Vocês estão, né? Sim, mas eu acho que né, nesse período da faculdade tem essa questão toda que a gente falou, que você já falou com a Ana, de idade. Então, a gente, mais jovem, a gente é inseguro, a gente quer acertar, você quer a aprovação do aluno, você quer a aprovação da turma. Eu, quando eu fui fazer faculdade, eu não sabia nada de nada, né? Eu fiz o curso de corte e costura para entrar, fiz um curso para fazer a prova que tinha habilidades de desenho, eu não sabia desenhar nada, e eu fiz o primeiro ano e reprovei. Aí Olha, eu fui fazer e eu falo sempre que eu só entendia os exercícios, os trabalhos que os professores passavam no dia da entrega, quando eu via o trabalho dos outros. Porque os professores falavam as coisas para mim e eu ficava assim, gente, eu não entendo nada que eles estão falando, porque era um universo totalmente novo. E aí as pessoas, quando você conhece, você fala com aquela propriedade, fala de um artista, fala de um movimento, fala de uma referência. E aí eu ficava, gente, eu sou muito ignorante, eu não sei. Aí na hora que chegava o trabalho, o dia da apresentação, que tinha a exposição, eu falava, meu Deus, era assim que era pra ter sido feito. E aprendia com o meu erro, né? Errei um monte e erro ainda. Adoro fazer modelagem e experimentação porque é muito erro. A gente usa muito tecido errado. Fala, nossa, que caimento horroroso, mas se tivesse sido outro tecido, teria ficado incrível. Eu acho que é isso. mas aí é que tá, a gente começa a desenvolver esse olhar do, ai, com esse tecido ficou péssimo, mas com o outro teria ficado bom, com a Fazendo. bagagem, Sim. é lógico, com essa bagagem que você vai adquirindo com a vida, né? Assim, sabe uma Sim. coisa que eu tenho feito muito? Eu tenho usado muito miniatura para fazer teste. Tem um busto que é 50% do Uhum. tamanho do busto real, eu tenho usado muito esse mini busto. Eu não faço mais teste em tamanho real, eu só faço em miniatura. Sim. Para fazer teste de shape, para fazer, sabe, a casquinha, uns estudos de forma. Eu faço tudo na miniatura. Não faço Ó, mais em tamanho natural. eu nem tô lendo o comentário do povo aqui. Peraí, ó, a Tana comentou que na nossa cultura associa-se o erro à punição e não como processo de aprendizagem, né? O Pois é. Serginho colocou que eu morria de vergonha por não conhecer os estilistas. Tamo junto, Serginho. Que meus colegas da turma conheciam, a maioria que eu conhecia eram brasileiros. Eu não conhecia nem os brasileiros, eu não sabia nada de moda. Imagina, por que não valorizar o fato dele conhecer os brasileiros, né? Que é uma coisa que também a gente precisa valorizar, né? Mas Dani, isso também depende muito. Como você é professora há muitos anos, você sabe disso, cada turma tem uma energia. Cada Sim, turma, isso depende muito também do professor que está ali na frente, porque cada sala de aula que a gente entra é uma história, é uma energia. o Então, que por isso funciona que eu para falo um, assim que para eu outro. tento eu tento me aproximar dos alunos para quebrar um pouco isso, porque tem muita gente que às vezes está na turma e você vê que aquela pessoa é uma pessoa isolada do grupinho. Então, assim, de você falar assim, não, peraí, a gente tá aqui, eu não tô aqui para fazer parte desse grupo ou daquele, eu tô aqui como orientadora, como uma pessoa que vai dar a mão, que vai te guiar nesse caminho. Então, eu acho que esse aprendizado todo, esse novo ensino, ele também é para os professores, né? Para a gente se Sim, atualizar, para a gente estar indo atrás, como você tinha falado lá com a Ana, que os alunos trazem tecnologia para a gente, porque a gente não é de uma época em que era tão fácil e até esse momento aqui nosso é um de aprendizagem também. é. É,
eu acho que é isso. A gente tem que estar aprendendo, a gente tem que se colocar nesse papel de aluno o tempo todo também, né? Sabe uma coisa que foi muito difícil quando a gente estava projetando esse curso? É, é que a gente sempre pensava no curso com a cabeça do aluno Que que a a gente gente foi. tinha naquele momento, Uhum, né? E aí a gente falava, não, mas espera um pouco, o aluno que a gente está formando é outro. Então a gente tinha muito um passo para frente, dois passos para frente, um para trás, porque a gente sempre falava, não, peraí, não é. Porque é isso, a gente tem esse, esse preconceito já na nossa cabeça sim. em função de uma realidade, não é o preconceito, né? Sim, Porque a gente tinha todos os dias aquele perfil de aluno em sala, né? E aí você projetar para aquele aluno que ainda não existe, mas a gente sabe que é um perfil dos jovens, né? E a gente tinha uma visão desse profissional que o mercado já busca, um profissional plural, que tenha uma capacidade de adaptação e tudo mais. Mas a gente estava projetando para o futuro, a gente não estava projetando para o presente, né? Então a gente tinha muita dificuldade de pensar no amanhã sem ter a referência do hoje. Porque é sim. isso, você tem a referência do hoje, você não avança, E às vezes você né? não entende por que que não está tendo uma procura, né? O seu Exato, curso às vezes ficou parado no tempo e você também tá parado e você não entende assim, peraí, mas eu não tô conseguindo falar a linguagem do jovem, não tô conseguindo trazer exato. gente nova. O que que tá acontecendo? É importante estar reformulando, né? E aí a gente, então é o que eu falei, a gente está fazendo treinamento, né? A gente fez no começo do ano, agora a gente vai fazer mais um treinamento. Então, para que a gente desprenda a nossa expectativa em relação ao aluno que a gente estava formando na estrutura anterior, porque agora a gente tem as duas juntas, né? Então a gente tem que também ter uma expectativa para uns alunos e outra para outros alunos. Então fica um pouco mais difícil, né? A gente também ter esse olhar. Mas a gente a gente tem que andar junto com eles. Não dá para não falar a mesma língua, não dá para a gente olhar para frente junto com eles. Sim. Tem um comentário da Bispo Moda aqui, que ela é formada em moda, né? Ela é daqui de Brasília e trabalha com renda filé, é um trabalho muito bonito. Eu adoro também essa questão desse trabalho muito brasileiro, né? A autenticidade que a gente tem aqui no Brasil. Ela fez um comentário, no meu curso de moda tinha gerações 60, 70 e 90 dos professores, né? Por várias vezes eu senti a professora perdida, treinamento é tudo. Exatamente, cada faculdade, cada lugar que a gente tá é uma realidade, né? Então, assim, às vezes a pessoa é formada em moda, mas ela tem que estar se atualizando, ela tem que estar falando. E eu adoro essa história que a gente está fazendo aqui agora, eu e a Ana, de estar trazendo pessoas e trazendo outras realidades e trazendo vários assuntos, porque as pessoas têm ainda um preconceito com moda, elas não entendem ainda o que é moda, o que é um curso de moda, o que se aprende num curso de moda, né? E a gente tem tanta coisa para falar, para aprender e para reaprender e aprender de novo. E é isso aí a vida de quem trabalha com moda, é tá se atualizando, estudando, conhecendo. A gente tem que estar antenado sempre, assim. Uhum. A gente tem que observar. É que a gente tem que olhar dois movimentos, né? A gente tem que ver o que o mercado pede, mas a gente tem que ver aquilo que o mercado precisa. E a gente tem que oferecer para o mercado, porque às vezes o mercado nem Não sabe o que ele sabe, precisa, né? Então verdade. é interessante, porque se você não, é só aquilo que eu acho, o teu aluno não vai ser absorvido pelo mercado. Ponto. E Sim. aí, né, por mais que isso seja um futuro, você tem que pensar no aluno para daqui 3 anos e meio, daqui 3 anos, ele tem que estar inserido no mercado, né? Sim, Então, e essa parte é importante daquilo que você tinha falado lá, de você ter trabalhado no mercado. Acho que todo professor tem que trabalhar no mercado para saber, para é, entender isso, né? faz toda a diferença, assim, é bem o que eu falei. O período que eu fiquei afastada,
foi importante porque eu fui é, pesquisar também de outra forma. Foi o período que eu fiz o meu mestrado, por exemplo, né? Então eu continuei me movimentando, mas por um outro lado, o lado da pesquisa. Mas pensando na parte da modelagem para o lado prático, é muito importante. Eu comecei a me sentir emburrecendo, sabe? Quando você começa a não ter novidades, você fala, meu, né? Então, quando você começa a trabalhar com o mercado, atender cliente, você dá uma consultoria, você desenvolve uma modelagem, você até pesquisa sozinho já, né? Você já tem uma outra pegada, um outro olhar. Meu, você leva isso para a sala de aula para os alunos, é ótimo. Você consegue trocar, porque aí você leva uma coisa diferente para o aluno também te traz uma coisa diferente, Sim, né? Porque é esse movimento, né? Então sim. é muito, eu senti impressionante a mudança. É muito interessante. Que legal. As pessoas aqui estão falando, mas assim, ninguém mais fez pergunta. E como a gente já teve aquela primeira live que começou lá no canal da Ana Luísa, no Instagram da Ana Luísa, Nós tivemos terminou, chorinho. tava todo mundo enlouquecido porque tava muito legal. E a gente veio pra cá para eu continuar falando com a Dani, pra gente dar uma finalizada. E acho que já se prolongou bastante, a gente já tem 20 minutos aqui, o tempo passa que a gente nem Nossa, meu, vê, passa não muito é? rápido. Passa muito rápido. E aí eu acho que era só pra gente dar essa finalizada, essa questão que o professor fala pra caramba, a gente sempre tem muito pra falar. E a Pois gente é. encontra pessoas com uns gostos em comum, quer falar pra caramba, né, Dani? Mas eu É. queria te agradecer, e se você quiser finalizar falando sobre alguma coisa, falando sobre os cursos, fique à Eu que vontade. agradeço, Romilda. Nossa, eu acho que esse projeto de vocês é incrível, porque é isso, traz a possibilidade para a gente conversar sobre diversas coisas, porque não existe uma verdade absoluta, né? Para nada. Sinceramente, eu acho que você só pode dizer eu não gosto disso a partir do momento que você conhece, né? Para dizer que Sim, não gosta, se for dizer que não gosta. sim. Então, eu acho que é um espaço bacana para a gente discutir sobre várias coisas. Então, nossa, eu só tenho a agradecer o convite, o privilégio de estar aqui e falar um pouco sobre essa paixão, né, que é o ensino. Ah, e a gente está muito animado com esse curso novo. Então, a gente já apresentou ele no colóquio. Então, é legal porque a gente vai tendo registros, né, dessa conquista. Quando a gente esteve juntas lá no colóquio, que foi até quando a gente se conheceu, foi super legal, assim. Eu ainda falava desse curso bem como um projeto, né? A gente tinha acabado de concluir o projeto e ele não tinha sido ofertado ainda. Agora a gente já tem 6 meses de curso. O ingresso dele foi um sucesso. A gente tem agora o ingresso no meio do ano. Como a gente está de férias, eu não sei como está ainda. Uhum. Essa coisa de ingresso, né? No meio, não vi como está a relação de inscritos e tudo mais, mas as inscrições estão abertas agora até meados de agosto. Ah, é um curso que tem sido uma delícia trabalhar com ele, porque é, é um novo, é uma proposta nova. Nossos professores, principalmente os do NDE, que trabalharam comigo nesse projeto, foram incríveis. É o que eu falei, a gente trabalhou. O dia que a Ana foi lá no Senac, a gente estava terminando de. Estava se entregando mesmo, mandando o arquivo no dia que ela foi lá. Nós estávamos exaustos, trabalhamos muito. Tinha dia que a gente brigava, tinha dia que a gente ria, tinha dia que a gente fazia as pazes, e aí a gente um levava bolo, aí o outro levava chocolate, porque era uma relação muito intensa, mas todo mundo olhando para o mesmo fim e para o mesmo bem maior, né? Assim, então a gente tem um olhar muito animador em relação a isso. A gente sabe que vai ser um sucesso e a gente está muito dedicado a isso.
Isso não quer dizer, já vou até falar aqui, não sei se tem aluno meu, que o design de moda, o estilismo, os dois cursos que estão sendo descontinuados, tanto o estilismo como o de modelagem, pronto, agora eles não. Não, porque o mesmo que a gente vê de novidade para um curso, a gente leva para o outro naturalmente. Né? Você sabe que professor não tem dessa, né? Professor que faz para uma turma acaba fazendo para outra, de compartilhamento e tudo mais, né? Então, assim, a gente lida com os dois, os três, na verdade, né? Com o mesmo cuidado e com o mesmo carinho. O que muda é que esse é o filho mais novo, né? E o filho mais novo, normalmente, ele precisa de um pouco mais de cuidado, né? Atenção. Os filhos Uhum. mais velhos, eles já são um pouco mais autônomos. Então, não precisa tanto. Eles até ajudam a cuidar do filho mais novo. E é isso que acontece, né? Então, a gente está muito certo que a gente trabalhou muito e pesquisou muito. Então, assim, não tem como dar errado, né? Aquela coisa que a gente tem essa tranquilidade no coração. Vai dar trabalho, a gente sabe, mas a gente sabe que vai dar certo, né? Já está dando certo. Então, eu tô. E aí é legal porque se eu tiver essa oportunidade, a cada momento for, né, compartilhando essas conquistas desse filho mais novo, né? É bacana, porque as pessoas também podem ir acompanhando, gente que viu lá a apresentação do que era o projeto. Então, olha, gente, o filho tem 6 meses agora. Já está andando, né? Alguma coisa assim. Sim. E já deu os primeiros passinhos. Então, é legal poder ir compartilhando com as pessoas as conquistas dos nossos alunos, né? Acho que é importante. Bacana, Dani. Então, assim, eu vou chamar a Ana agora para a gente finalizar aqui, dar aqueles recadinhos finais. Te agradeço de novo, foi maravilhoso te ter. Obrigada, desculpa, falo muito. A gente gosta, né? Fazer o quê? Sim, tá no lugar certo, sendo professora. Ai, que bom. Precisando de qualquer coisa. Tá Obrigada joia. pelo projeto, viu? E obrigada a todo Obrigada. mundo que assistiu a outra, a essa, enfim. Obrigada. Sim. Beijo. Beijinho. Tchau. Agora esperar só a Ana entrar para finalizar. Ana Luísa, pronto. E aí, Ana, a gente finaliza agora porque o meu celular já tá esquentando. Você sabe que isso é um perigo, né? Ai, ai. Não, na verdade era só para a gente finalizar mesmo, para a gente Lembrar onde agradecer vão a estar as participação de lives. todos. Oi? Lembrar onde estão as lives, né? Isso, as lives vão ser publicadas todos nos nossos perfis e no nosso maior o nosso maior capricho agora que a gente está tentando fomentar é o canal do YouTube. Então, se vocês puderem e quiserem, sigam a gente, né? Se inscrevam lá no canal, ativem o sininho para sempre que tiver um vídeo novo. Canal Conversa Desfiada, vocês acham lá na busca. E toda semana a gente vai, na sexta-feira, estar por aqui, com possibilidades de novas datas, né, Holmes? A gente está estudando a Sim. A possibilidade gente vai de ter novidade no mês de agosto, né, Ana? A gente fala depois, porque eu tô com medo aqui. Não, tá ótimo. Era só para agradecer a presença de todos, a presença da Dani também, que o assunto foi incrível, rendeu pano para manga. Sim, foi muito legal. E a gente fica muito feliz que tem gente que está aqui com a gente, participando desses momentos incríveis. Isso, e lembrando que a gente gosta que vocês também sugiram assuntos, né? Que vocês deem ideias de coisas que a gente pode trazer. E amanhã, às 16 horas, eu vou fazer outra live aqui. Por isso que eu tô querendo correr agora, porque meu celular tá esquentando. E a última que eu fiz foi sobre sapatos que contam histórias com a Nathalie Ferreira. Eu não consegui salvar, porque meu celular pegou fogo. E aí, amanhã, 4 horas, eu vou fazer outra live com ela pra gente vai continuar a história também. Porque também foi muito legal. E é isso, Ana. Até semana que vem. Até. Beijo. Beijo. Gente, obrigada. Tchau, tchau.